Com certeza você já deve ter ouvido muitos sermões sobre Jonas, né? Quem dá aula para a escola dominical, para criança, né? A Vânia tem uma história interessante, engraçada, que ela chegou para a sala das crianças e falou: hoje eu vou contar uma história diferente. Vou contar a história daquele que esteve na barriga do peixe. Quem sabe a história, que história que eu vou contar? A história daquele que foi engolido pelo peixe. Aí o menino falou assim: eu sei, Pinóquio. Não é Pinóquio, é Jonas, né? É interessante porque nós estamos falando sobre enfrentarmos obstáculos, enfrentarmos dificuldades. E muitas dessas dificuldades que nós enfrentamos, nós mesmos acabamos semeando e plantando na nossa caminhada. É difícil ouvir essas coisas porque normalmente nós queremos ouvir sempre que o obstáculo foi exterior a nós, que o obstáculo, o problema sempre foi porque outro desejou mal a cada um de nós. Isso é verdade, acontece muitas vezes. José do Egito falou claramente em Gênesis 50:20, né? Eu bem sei que intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E a gente conhece toda a história de José do Egito, que houve uma transformação. Mas hoje eu queria falar especificamente sobre um obstáculo que eu e você enfrentamos. A dificuldade, muitas vezes, nós entendermos o amor de Deus, entendermos aquilo que é importante para Deus. E quando a gente tem dificuldade em entender aquilo que é importante para Deus, geralmente nós vamos trabalhar com outras coisas que não tem nada a ver com o amor de Deus. Eu pedi para deixar aí a imagem do que nós cantamos hoje, quão impressionante, infinito e ousado o amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Deus tem um amor por mim e por você, não pelo que eu tenho, pelo que você tem, não pelo que eu e você podemos proporcionar. Porque, sinceramente, você acha que Deus vai se impressionar com o que eu tenho, com o que você tem? Deus vai se impressionar com o meu título? Ah, você tem tantas faculdades, você tem um mestrado. Que isso nada para Deus. Então, a gente começa a entender a lógica de Deus, começa a perceber quão impressionante é esse amor de Deus para com cada um de nós. Quantas coisas acontecem comigo e com você que a gente não percebe o quanto Deus nos ama. E isso passa desapercebido na nossa caminhada e muitas vezes, ao invés de nós estarmos louvando a Deus, agradecendo a Deus por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, nós estamos olhando as circunstâncias, os problemas, as dificuldades ao nosso redor e ainda estamos murmurando, reclamando com Deus. Olha, Deus, você não está vendo isso que está acontecendo comigo? E Jonas, para mim, ele é um personagem que fala muito de mim e de você. Houve um tempo que os teólogos questionaram se Jonas realmente existiu, né? E tem uma passagem do Novo Testamento que Jesus cita Jonas e fala do sinal de Jonas. E aí acaba quebrando por terra toda aquela ideia de que isso foi um livro de romance, né? Não, Jonas existiu e é uma história verídica que ensina para mim e para você o quanto eu e você muitas vezes somos contraditórios. Nós falamos uma coisa, pensamos outra e fazemos outra ainda diferente daquilo que nós falamos e pensamos. A contradição na nossa vida é interessante porque a gente começa a achar, só eu que sou assim. Não, ser humano é assim, nós somos assim. E nós caminhamos muitas vezes na contramão da história. Essa história de Jonas vem nos falar sobre valores, sobre entendermos melhor o pensamento do Senhor, o amor do Senhor por cada um de nós. É interessante olhar para o livro de Jonas e perceber que nós podemos discordar de Deus. Se nós fôssemos aqui, politicamente corretos, nós iríamos dizer, não, nós nunca discordamos de Deus.
Mentira, nós discordamos de Deus o tempo todo, o dia inteiro. Se deixar, nós estamos discordando de Deus. E Jonas mostra isso para mim e para você. Jonas discordou de Deus. E muitas vezes nós fazemos e agimos e falamos aquilo que não é o projeto de Deus. E discordamos de Deus muitas vezes na nossa caminhada. E a gente diz que ama a Deus, adora a Deus, serve ao Senhor, mas nós amamos a mesma coisa que Deus ama? É uma boa pergunta ao olhar para o livro de Jonas. Muitas vezes nós estamos dizendo que sim, que nós amamos as mesmas coisas que Deus ama, mas quando a gente começa a perceber e conhecer mais profundamente a Deus, nós começamos a perceber que eu e você temos dificuldade, muitas vezes, de amar o que Deus ama. O livro de Jonas nos ensina que nós temos preconceitos, nós temos barreiras. E os nossos preconceitos, às vezes, falam de uma forma tão forte que nos impedem de nós fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Interessante esse primeiro capítulo, porque logo o início, o primeiro versículo, o segundo versículo, é clara a mensagem que é deixada para Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, então, tem o endereço certo, é Jonas, filho de Amitai, não é qualquer Jonas, é esse Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Alguma dúvida nessa informação? Nós aí começamos a ler o texto e Jonas fez isso, pegou e foi para Nínive, foi estar ali em Nínive adorando ao Senhor e clamando contra Nínive. Não, Jonas vai para Tarsis. Nínive está para lá. Ele vai para o outro lado, o outro extremo, ele vai para Tarsis. E aqui começa uma jornada que eu acredito que muitas vezes eu e você fazemos. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de fazer aquilo que Deus está nos proporcionando, nos chamando a realizar. Nínive é uma das primeiras cidades que é citada na Bíblia, já em Gênesis. Nínive é a capital da Síria. Nínive é uma cidade importante que estava à beira do rio Tigre. Dali vinham os assírios e atacavam Israel constantemente. Nínive, ela tem uma fama e uma ação cruel, perversa, de entrar, destruir as cidades de Israel, por onde passava. Você pode ver na própria história que a gente conhece hoje, só pegar o Google hoje, ver a história da Assíria. Era um povo que era cruel, que eram bárbaros na sua ação de crueldade, de ataque contra os seus inimigos, assolavam as cidades, eram imorais. E a gente pode então perceber assim, bom, se eles eram cruéis, eram malvados, eram terríveis, eram uma nação imoral, o texto diz claramente, Deus dizendo que há um limite para a maldade do ser humano. E ele diz para Jonas, vai até Nínive, porque esse limite chegou para Nínive. A maldade chegou no seu limite. E a gente começa a perceber então que essa nação, se ela não mudar de rumo, se ela não for transformada, ela vai receber a justiça de Deus. Deus é amor? É amor. Mas Ele não vai compactuar com o erro e com o pecado que está sendo cometido. Ele vai ter uma ação de interferência e vai cometer a justiça. E aí começam então os nossos conceitos a serem formados na nossa mente. Bom, se chegou o limite de Nínive, se chegou o limite da Assíria, que bom!
agora vão ser condenados, vão ser julgados, vão ser castigados. E aí eu imagino aqui já o pensamento de Jonas. Então chegou no limite da crueldade, então essa gente tem que ser condenada mesmo. Eles vão, pela lei da retribuição, né? Eles vão agora pagar pelo que eles fizeram. Fizeram mal, agora estão colhendo a tempestade, vão colher o mal sobre a vida deles. Eles podiam até falar assim: Israel foi muitas vezes atacado covardemente pelos assírios. É justo que eles sejam condenados e castigados. E aqui nós temos um pensamento de uma pessoa que tem discernimento, tem sabedoria, tem conhecimento do Senhor. É um profeta de Deus. Deus o chama para uma ação, para um ministério, mas ele tem os seus conceitos nacionalistas. Ele tem os seus próprios conceitos que falam muito fortemente ao seu coração. Se chegou o limite de Nínive, está na hora de Nínive então ser castigada pelo mal que ela gerou a Israel até então. E Jonas então ele não vai em direção a Nínive, ele vai em direção a Tarsis. E começa uma jornada ao contrário daquilo que Deus tinha julgado. Deus julgou Nínive em pecado? Que bom, que agora ela seja castigada. E muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia, a gente começa a ver algumas coisas acontecendo e fala assim: que bom, agora ele vai pagar o preço daquilo que ele cometeu, o mal que ele fez. Isso é a ideia da lei da retribuição. Se eu faço o bem, então eu vou receber o bem. Se eu faço o mal, eu vou receber o mal. Mas que lógica é essa? Essa é a lógica humana. É a minha lógica, é o raciocínio humano. E é interessante essa história para nós, porque ele vai da onde ele está, ele vai em direção a Jope, e em Jope é uma cidade litorânea. Jope no hebraico quer dizer linda, e eu estive em Jope, é uma cidade linda até hoje, uma cidade litorânea, tem um porto bonito, um porto famoso. Ele vai em Jope, a cidade linda, ele mesmo compra a sua passagem para ir embora de barco para Tarsis. Tarsis, no hebraico, significa submissão. E aí entra as nossas contradições. Ele é chamado por Deus para ir para Nínive, e fugindo dessa submissão, de estar se submetendo à vontade de Deus, ele vai para Tarsis, que quer dizer submissão. Então, fugindo da submissão, ele vai para a submissão. E assim a gente começa então a entender que muitas coisas estão acontecendo na minha vida, na sua vida, e são obstáculos que estão acontecendo no nosso dia a dia, e muitas vezes nós estamos fugindo de estarmos submissos a uma vontade, a um propósito de Deus para a nossa caminhada, e estamos justamente fazendo a vontade de Deus, sendo submissos a Deus, caminhando na direção que Deus tem para mim e para você. E é interessante aqui esse texto, porque Deus queria transformar a visão de Israel. Até então Israel tinha uma visão muito nacionalista, achando que só eles iriam ser salvos. Deus escolheu o povo judeu, e a gente pode ouvir muitas vezes hoje o próprio povo judeu tendo esse pensamento, que Deus escolheu o povo judeu para fazer uma ação especial, e o povo judeu é o povo escolhido. É verdade que Deus escolhe o povo judeu para fazer ações especiais. Mas o nosso Deus não é um Deus limitado, é um Deus universal. E querendo quebrar essa visão limitada do povo de Israel, querendo mostrar para o povo de Israel que Deus desejava a todos, universalmente, sem raça, sem cor, sem credo, sem nacionalidade, todos são importantes para Deus. E querendo transformar essa visão, ele resolve transformar a visão da própria Assíria, dos próprios assírios, querendo desejar uma transformação nesse processo. Se a gente olha também na história,
Provavelmente esse fato histórico acontece entre 810 a.C. e 783 a.C. Nesse período houveram 2 reis na Síria que trouxeram o monoteísmo para a Síria. A Síria era conhecida como uma nação politeísta, mas nesse período ela se torna monoteísta. Resolve adorar um só Deus, o Deus Criador do céu e da terra. E aqui então as coisas começam a se encaixar e falar com cada um de nós no nosso contexto nos dias de hoje. A cidade de Nínive existe até hoje. Hoje ela tem outro nome, chama-se Mossul. E Mossul está no Iraque. E alguns então poderiam pensar assim, no Iraque, aquela nação que não gosta de judeu, não gosta de cristão, até hoje, que prefere matar os judeus e os cristãos e fazer o terrorismo. E alguns poderiam dizer assim, então de repente estava na hora de ser castigada mesmo. Mas esse texto vem mostrar para mim e para você que Deus tem uma outra ideia do que é amor, diferente da minha e da sua. Diferente muitas vezes daquilo que nós julgamos e achamos que é o projeto de Deus. E quando nós não estamos cumprindo exatamente a vontade de Deus para a nossa vida, isso é pecado? Estamos pecando porque nós estamos fugindo do projeto, do desejo de Deus? Pecamos quando nós olhamos e escolhemos pela aparência? Vamos para Jope porque era bonita. Escolhemos as coisas que são bonitas, são agradáveis ao nosso olhar, ao invés de assumir um projeto árduo, difícil, complicado, que muitas vezes Deus está colocando para a minha vida, para a sua vida, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida acadêmica. Quantas vezes nós fazemos esse tipo de escolha de Jonas? Escolhemos pela aparência. E desejando não fazer aquilo que era a vontade de Deus, fugindo dessa submissão, acabamos muitas vezes sendo submissos a Deus e nos submetendo à vontade que Deus tem para cada um de nós. Isso nos fala do meu e do seu preconceito, que eu creio que é o grande obstáculo a ser vencido. Enfrentar obstáculos é enfrentar, olhar-se no espelho e colocar em xeque alguns preconceitos que nós dizemos que não temos, mas nós temos. Quando nós falamos uma coisa, pensamos outra e agimos de outra forma diferente, nós estamos sendo contraditórios e estamos demonstrando que nós temos ainda áreas a serem quebradas e transformadas. O que aprendemos então com esse texto? Eu queria deixar 4 pontos essa noite. 4 questões importantes para mim nesse processo de aprendermos com a vida de Jonas. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que a falta do conhecimento de quem Deus é, do caráter de Deus, da vontade de Deus, do amor de Deus, como está na transparência. A falta desse conhecimento real de Deus pode nos levar a um autoconhecimento equivocado. Olharmos para a palavra é como olhar para um espelho. Eu vou olhar para a palavra, eu vou ver coisas que eu vejo que estão boas na minha vida, então eu vou continuar cumprindo, porque esse é o propósito de Deus, então eu descubro que eu estou fazendo o correto, então eu continuo no mesmo caminho, mas eu vou olhar para a palavra, eu vou ver coisas que eu não faço, ou que eu estou fazendo o contrário. E também, então, é um espelho para mostrar para mim coisas que eu ainda tenho que mudar e ser transformado no meu dia a dia. E quem olha para a palavra e diz, eu não tenho nada para mudar na minha vida, ele não está olhando direito no espelho. A psicologia fala hoje muito sobre isso, que tem pessoas que olham para o espelho e não enxergam verdadeiramente a sua silhueta. Nós falarmos aqui do bulêmico, da pessoa que está fazendo bulimia, que está tendo dificuldade de comer e manter-se alimentado, né? Ele sempre acha que ele está gordo, que ele tem que emagrecer.
Se nós olharmos para algumas características, tem gente que vai numa loja, escolhe um padrão S ou pequeno, né? E ele tem o XL. E o vendedor tem que ficar explicando para ele: bom, essa camisa não ficou tão bem em você. Quem sabe se eu trouxesse essa aqui ficaria melhor, mas essa é XL, meu tamanho não é XL. Isso mostra que muitas vezes nós temos um autoconhecimento equivocado e muitas vezes nós temos um conhecimento de Deus equivocado. Deus chama a Jonatas para fazer uma ação clara. Vai a Nínive e prega contra Nínive, dizendo para ela que o seu limite chegou. Mas Jonatas, por seus conceitos e valores nacionalistas, ele tem dificuldade de aceitar isso e cumprir isso, e fazer aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Ele diz: se é assim, chegou o limite, que bom, chegou a hora de Nínive ser julgada e a Síria ser julgada. Nesse dia, Jonas toma uma decisão de fugir de Deus. Todas as vezes que eu e você fugimos de Deus, a fuga de Deus é contra nós. Toda vez que nós nos afastamos do propósito de Deus, isso vem contra nós. Mas normalmente vem a favor das pessoas ao nosso redor. A fuga de Jonatas era contra Jonatas, mas era a favor dos marinheiros, era a favor da cidade de Nínive, porque Deus tinha um propósito de mudar a vida dessas pessoas. No final do capítulo você vê uma conversão no barco. Os marinheiros resolvem adorar a esse Deus, Criador do céu e da terra, fazer oferendas a esse Deus e fazer votos a esse Deus. Houve uma conversão na tripulação do barco, porque viram a ação de um Deus presente. Muitas vezes nós estamos vendo a ação de um Deus presente e ainda estamos questionando, porque o nosso olhar, o nosso foco está equivocado, olhando para as circunstâncias, para as dificuldades que temos diante de nós. Mas uma segunda questão aqui que nós vemos nesse texto: a dificuldade de aceitar mudanças. Todas as vezes que eu e você temos dificuldade de aceitar mudanças, essas mudanças vão trazer uma indisposição pessoal nossa de mudarmos. O novo é estranho. Tudo aquilo que é novo, de alguma forma, nos leva a termos uma indisposição. Eu já estou na minha zona de conforto, estou numa situação confortável. Por que tem que mudar? Não, deixamos assim, não vamos mudar, né? Aquela história, time que está ganhando não se mexe, né? E a gente sempre fica tentando ficar na zona de conforto e no nosso comodismo. A dificuldade de Jonas de mudar levou ele a entender que ele precisava mudar na sua vida. E existem coisas que Deus quer mudar na minha vida, na sua vida, mas nós temos dificuldade de aceitar, de deixar-se ser transformado, de deixar-se ser lapidado. Jonas, sabendo que o seu inimigo iria sofrer um castigo, ele disse: que bom. Tem muito evangélico hoje pensando assim. Acha que o fulano está em pecado, tem que sofrer a maldição do pecado mesmo, e até amaldiçoa o outro. Mas se eu sei que o meu inimigo, que está em pecado, ouvindo a voz de Deus, pode ser transformado, eu não vou fazer nada para isso? A gente olha hoje para Jonas e fala: Jonas foi incoerente. Vamos trazer um pouco para o nosso contexto. Quando nós olhamos hoje para os muçulmanos, pelo terrorismo que está acontecendo no mundo, a gente olha e fica chocado, fica realmente entristecido com a situação da maldade humana e ferido com isso. Era justo Jonas querer que Nínive fosse castigada,
pelo mal que a Síria fez a Israel? Era justo. Jonas só está sendo humano. Nos machucaram, nos feriram, mataram as nossas crianças, mataram as nossas mulheres, invadiram as nossas terras e roubaram as nossas riquezas, diria Jonas. É justo hoje algumas pessoas questionarem a questão do terrorismo e a religião muçulmana? Em muitos casos eu diria que sim. Porque houve morte, houve o mal gerado, famílias foram afetadas. Mas se eu sei que essas pessoas poderiam ter um encontro com Jesus e mudarem de vida, e eu não fizer nada por isso, então eu estou agindo como Jonas. Eu estou chamando para mim o julgamento, a ação de um juiz. A gente fala do terrorista, que é um pouco mais o nosso contexto, mas isso acontece no dia a dia de muitas igrejas, que expulsa, que amaldiçoa, que fere as pessoas, que julga as pessoas, que machuca e dilacera famílias. Eu sou pastor há 25 anos. Eu vi gente que foi expulso da igreja porque fez sexo antes do casamento, porque a menina ficou grávida. E eu não estou sendo aqui nenhum ponto a favor do pecado, mas pegar a pessoa que já está numa situação de vergonha e expô-la e feri-la e não tratá-la, simplesmente julgá-la e expulsá-la, eu não vejo que é o caminho de ser igreja. A igreja é para ser um grupo terapêutico, para ouvir, entender e tratar. Quando alguém chega um dia e diz, pastor, sabe como é que é, né? Foi a vontade de Deus, ela ficou grávida. Alto lá. Não vamos misturar a vontade de Deus com a sua ação sexual. Vamos separar as coisas. Você invadiu a privacidade da pessoa e acabou semeando a tempestade que chegou na sua porta. É uma calamidade? Não. Podemos mudar isso. E assim eu vejo que muitas pessoas hoje precisam ser abraçadas, queridas, transformadas, libertas, quebrada inclusive a maldição, porque muitas pessoas, ao invés de olhar e tentar tratar, ainda amaldiçoam e ainda expulsam. E Jonas ensina para mim que eu tenho que mudar a minha ótica, que eu tenho que mudar os meus conceitos. Eu olho para a vida de Jonas e eu vejo que a sua indisposição de mudar gerou um momento de embate entre ele e Deus. Deus fala, vai para Nínive, ele vai para Tarsis. E ele começa a caminhar na direção contrária, no propósito contrário de Deus para a sua vida. Mas se a gente olha para o livro de Jonas, Jonas foi um profeta, um evangelista, que diríamos hoje, de sucesso evangelístico. A sua cruzada evangelística chega na cidade de Nínive e a cidade inteira se converte. Você depois em casa, né? Hoje é Jogo do Brasil, depois do Jogo do Brasil, se continua lendo o capítulo 2 de Jonas em diante, você vê que a cidade inteira jejua, até os animais jejuaram. Há uma transformação, e eu não estou falando aqui de uma transformação romântica, há uma transformação no contexto da nação da Síria, ao ponto de nessa época ser conhecida a Síria como um país monoteísta. Deus muitas vezes quer transformar aquele que eu e você estamos julgando, que muitas vezes estamos tendo dificuldade de nos relacionar, e Deus está dizendo, é com esse que você tem que se relacionar, é com esse que você tem que se aproximar,
É esse que está precisando conhecer a graça de Deus, é esse que está precisando conhecer a misericórdia de Deus e ser alcançado. É esse que precisa ter uma consciência de um Deus que ama, e não ama de palavra, não ama pelo que eu tenho, não ama pelo que eu posso oferecer, ama porque me ama. E para muita gente hoje dizer, ama porque me ama, é difícil de compreender. Ama porque me ama, não tem sentido. Por que ele me ama? Pela cor dos meus olhos? Pela cor da minha pele? Pela minha nacionalidade? Pelo dinheiro que eu tenho na conta? Não. Por que me ama? Por que me ama? Porque ele deseja que eu seja um filho e eu seja uma filha. Porque ele tem propósitos de usar a minha vida e tirar de uma situação e transformá-la completamente. Porque ele me ama. E aí eu vejo uma terceira característica aqui interessante. A incapacidade de lidarmos com pessoas. Muitas vezes a nossa incapacidade de lidar com o outro nos leva a colocarmos obstáculos no relacionamento com o outro. Enquanto o outro pensa como eu gosto do Marcos porque o Marcos fala assim, eu também falo. Eu gosto do Marcos porque o Marcos gosta de tal coisa, eu também gosto. Eu gosto do Marcos porque o Marcos pensa assim, eu também penso. Isso é fácil. Lidar com o outro que não pensa igual, que não fala igual, que não tem os mesmos sentimentos, é difícil. John Maxwell diz aqui claramente, num dos livros que ele escreveu, que essa dificuldade de relacionamento, os relacionamentos, a equipe, a atitude e a liderança vão formar um bloco do relacionamento interpessoal. Theodore Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, disse que o ingrediente mais importante da fórmula do sucesso é saber como se relacionar com outras pessoas. Eu posso sentar-me à mesa de uma pessoa que é pecadora, que está se embriagando, que está se drogando, que está fazendo uma série de coisas erradas e eu não me contaminar e não fazer igual. Nós vemos Jesus sendo acusado de ser comilão e beberrão, porque ele se sentava à mesa e comia com os comilões, bebia com os beberrões, sentava com as prostitutas, conversava com outras pessoas que eram os pagadores de tributo, que estavam roubando Israel por causa do Império Romano. Mas nem por isso Jesus cometeu o pecado e viveu da mesma forma como essas pessoas. Pelo contrário. Muitos deles, pela primeira vez, ao olhar o testemunho e a postura de Jesus, se converteram e mudaram de vida, porque não há o peso da acusação. Em quarto e último lugar, o que eu vejo nesse texto é que muitas vezes nós seguirmos os nossos desejos pessoais, os nossos impulsos pessoais, pode nos levar ao lugar errado. Todas as vezes que nós escolhemos pela aparência, nós vamos para a direção errada. E nós muitas vezes fazemos isso julgando a circunstância, aquilo que eu estou vendo, e não permitindo que Deus trabalhe no nosso coração o que Ele realmente quer de cada um de nós. Deus tem um propósito para mim e para você. E eu não acredito que nós vamos para o céu, botar a asinha nas costas, virar anjinho, né? E todos nós vamos tocar harpa. Se esperar isso de mim, vai ser um desastre, né? Eu toco muito mal, né? Diria assim, toco assim, caixinha de fósforo. Mais que isso, não vai dar, né? Nem percussão, que nem o Carlinhos, não chega, né? Não vai mesmo. Alessandro na bateria, então, zero, né? E pode tentar até me ensinar um pouquinho, né? Como é que faz o ritmo, vai dar errado. Não é a minha praia, né? E eu entendo que Deus tem um propósito para mim e para você, e esse propósito não termina aqui. Ele começa aqui.
Deus começa um propósito e Ele vai cumprir isso comigo e com você na eternidade. E nesse propósito tem uma missão, tem um tempo e tem uma localidade nesse propósito de Deus. Estarmos aqui na Suíça, nós não estamos aqui a passeio. Nós não viemos para a Suíça para abrir uma conta bancária na Suíça, né, e termos milhões na conta. Não foi esse o nosso propósito. Portanto, quando a gente se desloca desse propósito de Deus, nós somos a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada. E é isso que eu vejo em Jonas. Ele se torna a pessoa errada, no lugar errado, na hora errada. Deus manda para ele um propósito, ele faz justamente o contrário. Mas quando ele confessou aos seus companheiros de barco que a culpa do que estava acontecendo era dele, a história muda. Quando a gente tem coragem de dizer, eu preciso mudar os meus pensamentos. Eu preciso que Deus mude os meus impulsos pessoais. Eu preciso que Deus transforme aquilo que eu olho, visualizo e acho que é certo e está errado. E quando eu sou mudado, então a coisa muda na nossa vida. Portanto, para concluir, nós podemos entender nesse texto que Deus tem uma predisposição para mim e para você. E Ele tem um propósito a mim e a você, a encaminharmos e realizarmos. Nós olhando para Jonas, nós podemos ver que nós podemos fugir da responsabilidade que Deus tem para a nossa vida, mas isso vai trazer consequências a cada um de nós. Olhando para Jonas, nós podemos entender que Jonas, mesmo sendo profeta, mesmo sendo um homem de Deus, ainda assim, ainda precisava conhecer mais a Deus, conhecer mais o amor de Deus. E quando ele conhece mais o amor de Deus, ele começa a conhecer-se a si próprio, porque é um espelho. Eu entendo que a vida de Jonas, quando ele vai parar na barriga do peixe, tem gente até hoje discutindo que peixe era esse que engoliu Jonas, né? Se era uma baleia, para mim dá igual, vai ser um dinossauro. Ficou 3 dias na barriga do peixe. Isso é literal? Como é que ele sobreviveu dentro da barriga do peixe? 3 dias, não tinha oxigênio? Sei lá, isso é com Deus. Aí quando chegar no céu, a gente pergunta para Jonas, não pergunta como é que foi a experiência dele ficar 3 dias na barriga do peixe. Mas o importante para nós é entendermos que eu e você também precisamos passar pelo processo dos 3 dias e sermos transformados. Jesus morre na sexta-feira da paixão e passa 3 dias no ventre da terra. E ao 3º dia ele ressuscita. Jesus vai até o Hades, até o inferno, para cara a cara com o diabo dizer para ele, você não tem toda a autoridade. E quando o diabo tem que acusar a Jesus de pecado, e Jesus não tem pecado para ser acusado, então o diabo tem que dar as chaves da morte e do inferno nas mãos de Jesus. E a partir desse dia o diabo passa a ser inquilino. Nós começamos a entender que Deus ama a mim e a você até as últimas consequências de dar a sua própria vida por mim e por você. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele me ama. Porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida de mudar todas as coisas e nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que a gente possa se abrir a olhar para o livro de Jonas e entender que a falta do conhecimento de Deus gera uma falta de autoconhecimento. Que a gente possa olhar para Jonas e ver que a dificuldade de aceitar mudanças, aquilo que Deus quer mudar na minha e na sua vida, gera uma dificuldade de eu mudar. O meu eu precisa ser mudado. Ao olharmos para a vida de Jonas, a gente vê que a dificuldade de lidar com pessoas, e principalmente as pessoas que nós não gostamos, que nós julgamos pecadores, malvados, terríveis, terroristas. Quem sabe Deus quer transformar um terrorista para ser um terror do Evangelho de Deus
como fez com Paulo. Paulo era assassino, perseguia a igreja e se torna o grande apóstolo das nações, alcançando os gentios. Que nós possamos olhar para o livro de Jonas e entender que nós precisamos mudar os nossos impulsos pessoais. E muitas vezes esses impulsos pessoais estão sendo o obstáculo de Deus transformar a minha vida e a minha realidade. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, ter um momento de oração comigo e colocarmos diante de Deus a nossa vida para que Deus esteja usando a mim e a você, transformando os nossos conceitos, preconceitos, as nossas ideias, os nossos valores, os nossos sentimentos. Deixarmos que Deus mostre para nós aquele que Ele ama, aquele que Ele quer alcançar. E percebermos que muitas vezes, aquele que nós estamos julgando que não é digno, que não merece a graça salvadora de Cristo Jesus, é justamente esse que Deus quer usar, Deus quer transformar. Abre o teu coração. Assim como Jonas, deixe que Deus coloque no teu coração essa noite uma visão missionária, de olhar para o pecador, para o proscrito, para o que está distanciado da graça de Deus e querer alcançar essa vida, transformar essa vida, alcançar amando e desejando o melhor de Deus para a vida dessa pessoa.